Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou voltará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amados, eu quero falar sobre algo muito importante que eu e você precisamos entender. Eu não sei como é a sua vida, eu vou falar um pouco da minha percepção sobre algumas coisas, mas às vezes a gente se acostuma. O ser humano ele é incrível. Ele foi criado por Deus para coexistir em qualquer ambiente. Se você vai lá na Antártida, no extremo mais frio que for, tem ser humano lá. E ele vive bem lá. Ele já aprendeu a se adaptar àquele ambiente que ele está, e aquilo para ele é normal. Para nós, né, a gente às vezes as pessoas saem de lá do Nordeste, vêm aqui para São Paulo, e pegam um friozinho, né, um frio mesmo, elas já sentem, né, o impacto daquele ambiente diferente. E muitas vezes a nossa vida, a gente começa a viver as coisas e torna coisas comuns as coisas que não são. E nós nos acomodamos à vida. Então, um exemplo, nós fomos, esse final de ano, nós fomos lá para Belém do Pará, e lá eles não tomam banho quente. Eles só têm chuveiro gelado. Irmão, misericórdia. Os primeiros dias, entrar no chuveiro, até perdi o fôlego, né? Para se adaptar àquele lugar, porque a gente está acostumado ao quê? A um chuveirozinho quente. Então nós estamos acomodados no nosso chuveirinho quente. E quando vem algo diferente, opa! E eu quero falar com você sobre a nossa acomodação espiritual. Sobre a nossa vida, que muitas vezes nós nos acomodamos. E nem a gente fala, Senhor, eu não estou vivendo nada novo de Deus, mas não é porque Deus não tem coisas novas, mas porque eu já me acomodei aonde eu estou. E eu quero que nós entendamos o que é comodismo. É priorizar o próprio conforto e bem-estar, evitando esforços, responsabilidades ou mudanças. Tendência de quem prefere a situação atual, mesmo que seja insatisfatória. Ou seja, o comodismo é onde eu não quero simplesmente exercer mais nada. Eu não quero me esforçar, eu não quero ter responsabilidades novas, eu quero estar confortável. Eu estou confortável na vida que eu tenho hoje. Deus me deu uma casa, um carro, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus me proporcionou isso, Deus me proporcionou aquilo, então eu estou confortável. Eu não preciso mais mergulhar, não preciso mais fazer nada, eu estou confortável na vida que eu tenho. E eu quero que você compreenda algo: nós seres humanos queremos estar confortáveis, porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto, nós não queremos nos esforçar para nada. Vou dar um exemplo para você. Quando você não era cristão, e alguns tenho certeza que não nasceram em berço cristão, a gente ficava horas em pé, em shows, em negócio, horas em pé, e não tinha problema, está tudo bem. A gente vem para a igreja, a gente não consegue ficar 20 minutos em pé. Pastor, mas eu tenho um problema. Amém, mas se você não tem problema, a gente não consegue, porque a gente está acomodado na nossa vida agora. Agora eu adoro só desse jeito, só os louvores que eu quero, só da forma que eu quero, com o ministério de louvor que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu me acomodei na minha forma de adorar. E o que for fora disso eu não quero me esforçar. Eu não vou me esforçar. Eu não quero me aprofundar nisso porque eu não quero. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Irmãos,
Esse é o nosso tempo. Nós vivemos situações na nossa vida, mesmo desconfortáveis, mas a gente não quer mudar, porque mudar, sair do comodismo, requer esforço. E muitas vezes, muito esforço. Então, eu quero que a gente desperte para algumas coisas. A palavra de Deus, ela diz de duas pessoas que construíram casas. E esses indivíduos construíram uma casa na areia e outra casa na rocha. Ambos construíram casas. Ambos escolheram fazer coisas. Só que o que construiu a casa na areia, ele deixou a casa num lugar aonde ele sabia que estava propício a algo acontecer, mas ele se acomodou naquele ambiente. Para ele foi mais fácil, para ele foi mais cômodo. E ele ficou nesse ambiente. Só que a palavra de Deus nos diz que a tempestade, ela vem para todos. Ela veio igualmente. A Bíblia não diz que veio uma tempestade mais forte para quem construiu na areia e uma tempestade mais fraca para quem construiu na rocha. A Bíblia diz que a tempestade foi a mesma. Amém? Só que o que aconteceu? Uma casa foi derrubada, destruída, e a outra casa permaneceu firme. Por que isso aconteceu? Porque um teve mais esforço e saiu do comodismo da sua vida e decidiu fazer algo em um lugar firme. E o outro decidiu viver uma vida espiritual comum, normal, simplesmente não fazer absolutamente nada, responsabilizando os pastores, a igreja e tudo pela minha vida espiritual, que é algo que eu tenho que construir. Então, eu quero que você compreenda que nós, muitas vezes, estamos aonde? Num momento de acomodação, aonde eu estou responsabilizando todo mundo pela minha vida espiritual, pela minha frieza espiritual, pelo momento que eu estou vivendo, quando a única responsabilidade é minha. Deus continua o mesmo, a palavra não muda, o Espírito do Senhor vive em nós. Então, se algo mudou, sou eu, porque eu me acostumei à vida espiritual que eu tenho. Então, quando chega um momento ruim, que momento ruim? São só momentos de dificuldade, de problemas? Não! São momentos de frieza que abatem o nosso coração. São momentos de dificuldade em nós, que para tirar um louvor da gente é difícil. Por quê? Porque nós estamos em uma angústia, algo que nos acomoda, que mexe dentro da gente, que a gente não sabe muito bem o que é. Mas se nós estamos firmes em Deus, firmes na palavra, a gente passa por esse momento. Mas se nós não estamos, nós estamos fadados a morrer. Então nós vemos hoje muitos cristãos que têm anos de igreja, ou se converteram há pouco tempo, mas estão mortos na fé. Estão paralisados na fé, não crescem, não se desenvolvem, simplesmente pararam. Ou seja, o Deus de maravilhas que nós conhecemos, nós precisamos entender, Deus Todo-Poderoso se revela ao seu povo, tira-os do Egito para chamá-los a uma responsabilidade, não simplesmente para ficar livrando, dando coisas e fazendo. Esse não é o Deus que nós temos. O Senhor me chamou e te chamou para uma grande obra. Sabe qual é a grande obra? Edificar um lugar aonde Ele possa habitar. Edificar uma vida aonde o Senhor quer estar, aonde a glória dEle se manifeste. Para isso, vai dar trabalho. E eu quero que você entenda, cristianismo, o Evangelho, não é um lugar de comodismo. Todo o tempo, Deus vai mexer a terra para que você e eu estejamos espertos. Só que a gente quer o quê? Simplesmente as coisas comuns. Pastor, eu já cumpro os meus compromissos, eu vou na igreja, eu vou no culto, sabe Deus, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu estou cuidando da minha vida, está tudo bem, sabe, eu oro quando dá, eu busco quando dá, leio a palavra quando dá, faço tudo quando dá. Você já sabe como é a vida. Você está acomodado.
A vida cristã não é o que eu quero dar, é o que Ele exige que nós damos. A palavra de Deus diz que existiu 2 homens que foram fazer ofertas ao Senhor. 2 irmãos, Caim e Abel, foram oferecer ao Senhor. E Deus não olha e falou assim: peraí, ambos estão trazendo o que podem. Ambos estão entregando aquilo que dá. Então vou receber as 2 ofertas. Deus não faz isso. Deus faz assim: essa aqui me agrada porque é como eu disse. Essa não me agrada porque está fora do que eu disse. Ponto e acabou. Nós precisamos compreender. E se você está procurando uma religião confortável, não é o Evangelho. Não é Cristo. Não é. Porque Cristo vai mexer com você sempre. Você não pode ser uma terra estéril. Você não pode ser um rio de águas paradas. Você não pode ter uma vida que não se movimenta. Você foi feito para se movimentar através do Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, sai do lugar aonde você decidiu ficar e vem para a batalha, porque Cristo te espera. Amém? Olhemos para a história. Você conhece George Whitefield, príncipe dos pregadores? Foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. E você sabe o que ele fazia antes de ser o maior dos pregadores? Ele era ator. E um bom ator. Só que ele começou a olhar e verificar uma coisa: que as pessoas que eram mais pobres, as pessoas mais desfavorecidas, elas não tinham acesso à igreja, elas não tinham acesso a ouvir a palavra. E aquilo mexeu com ele intimamente. De tal forma que ele abriu mão da vida que ele tinha, abriu mão do lugar onde ele estava, das coisas que ele tinha, para se tornar um pregador do Evangelho. E pregava onde? Ele pregava nos campos, ele pregava em todo o lugar. Só para você ter ideia, esse homem pregou em 13 vezes ele atravessou o Atlântico. Pregou para até 30.000 pessoas. Sem um microfone, sem uma estrutura, sem... Esse homem, ele saiu do comodismo da sua vida, porque algo mexeu com ele. Ele começou a ver e falou assim: eu não posso ficar parado na minha vida cômoda, vivendo o que estou vivendo e o mundo morrendo. Não, eu tenho uma palavra e essa palavra precisa ser apregoada. Se tem que ser eu, serei eu. Esse homem, como nós lemos a sua história, ele enfrentou batalhas internas terríveis. Ele sofreu muitos anos com depressão. E apesar de tudo que ele tinha, ele continuou sendo o pregador e anunciador de um evangelho poderoso. Eu quero te perguntar, ele tinha tudo para ser alguém acomodado, irmão? E sabe o que eu vejo? A gente está acomodado na nossa vida. A gente acomodou no nosso emprego, acomodamos aquilo que Deus nos entregou, e a partir de agora, tudo funciona a partir daqui. Não, esse é o motivo do que Deus me deu. Não, mas agora tudo vai a partir daqui. Eu posso fazer a partir daqui. Eu posso fazer isso agora, Senhor. Sabe, Deus, eu podia fazer isso, mas agora não dá mais. Eu quero que você compreenda. Não é o suficiente para Deus. Ah, Deus, mas é o que eu posso. Deus não está interessado no que você pode. Ele não chamou pessoas que podem. Ele chamou pessoas que não têm nada, não são nada para manifestar a sua glória. E tudo que Ele te deu é simplesmente para você poder usar para a glória do seu nome. Não é para você parar o tempo agora. Não, Deus, agora não dá mais. A gente ora e fala: Deus, preciso, Deus dá, Deus realiza, Deus faz, Deus dá. A gente abre mão por causa das coisas. A gente deixa Deus por causa das coisas. A gente deixa Deus por aquilo que a gente orou. Deixamos a obra por causa disso. Acabamos agora nos acomodando naquilo que Deus nos deu. E eu quero falar para você: Deus está te chamando para você sair do seu comodismo. Em nome de Jesus.
Há um tempo, há uma palavra, há um reino a ser pregado, e Deus conta comigo e com você. Quando nós olhamos a história, nós vemos John Wesley. Irmão, John Wesley, ele tinha tudo para ficar quieto. Ele não era alguém necessitado. Ele não era alguém que precisava de posses. Ele tinha posses. Não era alguém que tinha o seu intelecto. Não, ele era um cara inteligentíssimo. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para ser um pregador do Evangelho, alguém que foi perseguido em seu tempo, porque ele não tinha uma palavra comum às pessoas que estavam ali. Ele andou de cavalo, viajou de cavalo, mais de 400 mil quilômetros a cavalo na sua vida. Sabe o que é isso? Viver em cima de um cavalo, apregoando o Evangelho de lugar em lugar, por toda a Inglaterra. Esse homem aqui, ele tem uma palavra, ele tem algo que ele deixou para nós. Ele disse assim um dia: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejem, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. E eu abalarei o mundo. Irmãos, esse não é um homem acomodado. Esse não é um homem que está esperando as coisas acontecerem, que está orando: Senhor, olha, Deus ele fez o seguinte: se tem que subir no cavalo, quem vai subir sou eu. Se tem que fazer alguma coisa, quem vai fazer sou eu. Se tem que alguém pregar, quem vai pregar sou eu. Sabe, irmãos, nós terceirizamos a nossa vida espiritual. A gente conta que alguém vai fazer por nós. E eu quero que você entenda: eu aqui sou alguém que está apontando para você aonde está a massa e aonde está o tijolo. Edificar é com você. Se você vai levantar um lugar para adorar e para amar o Senhor, é você que vai edificar. Eu não vou edificar na sua vida. Você está entendendo isso? Porque a obra na minha vida, ela é individual minha. Eu tenho que lutar por ela. Eu tenho que fazer por ela. Eu tenho que me esforçar por ela. Não é as pessoas, não são os terceiros. Não existe um homem ungidão que vai pôr a mão na sua cabeça e as coisas vão acontecer. Existem sim pessoas que saem do seu comodismo e começam a viver o Evangelho de Deus. Porque é confortável. A gente chega num tempo da nossa vida, irmão, que a gente está confortável. Ah, para que isso? A gente fica até chato. A gente fica chato. Já percebeu quando você vai ficando mais velho, você vai ficando chato de algumas coisas? Aumenta um pouquinho a música, você já está assim: para que isso? A gente fica chato, a gente se acomoda, e a gente não quer mais nada que saia daquele lugar aonde a gente acomodou. Espera aí, deixa eu ver quem está pregando. Ah, esse cara, ele não prega como eu gosto. Esse ministro. E essa pessoa na porta, e eu não gosto dela, porque ela não recebe como eu quero. Acomodados. Acomodamos a nossa vida ao nosso jeito e à nossa forma. E Cristo está dizendo para nós, em nome de Jesus: quebra hoje isso. Sai do lugar aonde você está, porque você vai ter que viver em lugares que vai te incomodar. Vai te incomodar. Ambientes que vão te incomodar. Você está inconformado com a pregação no mundo, a pregação está sendo? O que você tem feito para mudar isso? Eu estou inconformado do jeito que estão adorando. O que você tem feito para fazer alguma coisa? Você tem feito alguma coisa? Não, irmão, porque a gente está acomodado e só está assim. Está errado. Está errado. Mas, irmãos, nós não somos chamados para apontar o que está errado. Nós somos chamados para ser a solução. É por isso que Cristo nos resgatou. Você está entendendo? Há um perigo no comodismo espiritual. Ele nos leva a ver tudo como comum. Então tratamos tudo da mesma forma e grau de importância.
O comodismo, ele nos leva a uma visão em que tudo se torna comum. Você percebeu como a gente antigamente entrava na igreja? O ambiente da igreja, as coisas, a gente era até muito religioso acerca de muita coisa, mas agora a gente se tornou tudo comum. A casa de Deus, o ambiente onde a gente se reúne, se tornou um lugar, mesmo lugar que a gente se reúne lá fora. A gente perdeu reverência, a gente perdeu o lugar, olhar e falar assim: peraí, esse lugar é o lugar onde o Senhor se manifesta, é onde nós estamos reunidos no nome do Senhor, não pode ser comum. A gente torna comum esse lugar, e por tornar comum, tudo se torna igual. Então, da mesma forma que eu ajo lá fora, eu ajo aqui dentro. Da mesma forma que eu me comporto lá fora, eu me comporto aqui dentro. Da mesma forma que eu dou importância para as coisas lá fora, eu dou importância para as coisas aqui dentro. Tudo se torna comum, não existe mais nada santo, não existe mais nada sagrado, tudo se torna comum. E quando tudo isso acontece, nós estamos acomodados. E olha só o perigo disso. E no culto fica comum. Então, tudo se tornou comum. O louvor a Deus se tornou música de Deus. E se é música de, eu não preciso adorar, eu só cantar. A gente precisa hoje trazer a consciência das pessoas que elas estão aqui para adorar. Olha só, irmão, que absurdo. Se eu preciso dizer para você que você está aqui para adorar, é porque você não entendeu onde você está. Aqui se tornou comum como a sala da sua casa, que a gente muitas vezes não está adorando, está cantando uma música. Amém? Tem vezes que você está cantando uma música, está na sua cabeça. Já aconteceu isso com você? Você começa a cantar a música e tudo bem, você está cantando uma música. Mas quando a gente se reúne no nome do Senhor, nós não nos reunimos para cantar uma música. A gente se reúne para adorar aquele que está no alto e sublime trono. E não é como a sala da minha casa, não é como eu ando na rua. É diante da presença do Todo-Poderoso, aonde eu tenho que o quê? Adorar. Não é uma música, eu não vou cantar uma música como eu canto normalmente. Não. Eu vou me derramar diante da sua presença, porque eu sei aonde eu estou, eu sei quem Ele é, e esse momento é dEle. Mas a gente precisa ficar ensinando isso, porque tudo se tornou comum. A gente, não, agora eu venho na igreja, agora não, tá tudo bem, irmão, tá na hora do louvor. Que sono. Levanta a mão aí, irmão. Pra quê? Coisa chata. Irmão! Ai, que coisa, precisa disso para adorar a Deus? Acomodados nós estamos. Tudo tem que ser do jeito que eu quero. Eu quero te dizer, Deus não é como a gente quer e nem faz o que a gente espera. Ele sempre está fazendo coisas novas. Então você precisa se mover. Você não pode chegar aqui e simplesmente vai começar o louvor para adorar. Não! Vai começar o louvor. Bendito é o nome do Senhor. Eu estou aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu estou aqui porque eu quero a tua presença. Levanta a mão, irmão. Não, ninguém vai perguntar para me levantar a mão, porque levantar a mão é um ato de redenção que eu faço todos os momentos diante da presença dele. Dá um glória, irmão. Irmão, a gente tem que pedir, dá um glória, irmão. Porque a gente não entendeu, tudo se tornou comum. A pandemia nos trouxe a comodidade. Então agora a gente age aqui como age dentro de casa. Como a gente viu o culto pela televisão. Espera aí, está pregando? Deus está falando, tá, mas sabe o que é? Eu vou lá pegar um salgadinho e já volto. Eu vou lá fazer uma pipoca e já volto. Está pregando? Deus está falando? Tá, mas espera aí. O que estão dizendo aqui? Nossa!
Corinthians perdeu ontem, meu Deus. Mas a pregação deve... Peraí, deixa eu comprar alguma coisa aqui que é urgente. Deixa eu ver o que estão falando. Irmão, em nome de Jesus a gente não entendeu. Nós nos acomodamos. Tornamos comum aquilo que é santo. A presença dele é santa. Nos reunimos no seu nome, é santo. Nós devemos ter temor e tremor diante de sua presença. Porque Deus não fulmina. Então Deus não fulmina. Então agora a gente vai continuar sendo o mesmo. Não, irmão. A palavra de Deus fala sobre dois jovens em 2 Samuel, Ofni e Finéias. Sabe o que fala acerca deles? No verso 12. 1 Samuel 2,12. Me ajuda aí. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Irmãos, você sabe quem eram esses homens? Eles eram os filhos do sumo sacerdote. Sabe o que o sacerdote fazia naquele tempo? O sacerdote Eli? Ele adorava diante do Senhor, ele ia e fazia todas as coisas diante do Senhor. Esses jovens cresceram na casa de Deus, esses jovens viram o que é Deus, a adoração, a manifestação de Deus, a manifestação da glória de Deus. Eles ofereciam, viam seu pai oferecendo holocaustos, eles viam ele orando pelo povo, irmãos, eles participaram de tudo isso. Mas você sabe o perigo disso? Aquilo virou comum para eles. Aquilo virou comum. Então, vamos adorar. Eu sempre fiz isso desde pequeno. Vou oferecer o holocausto ao Senhor. Isso aí sempre foi assim, sempre será assim. Não tem mudança nenhuma nesse ritual. Está tudo bem. Esses homens, eles eram tão maus que eles iam pegar da carne do sacrifício. Aquilo, a palavra de Deus diz que Deus queria matá-los pelo pecado que eles fizeram. O seu pai, Eli, não os repreendia pelo que eles faziam. Mas esses homens estavam na casa de Deus. Eles dormiam lá dentro do tabernáculo, estavam diante do Senhor, viam tudo o que acontecia diante do Senhor e tratavam tudo como coisa comum. Tudo como coisa comum. O perigo de acomodar-se é ver tudo comum. Perder o sentido do sagrado, perder o sentido do que realmente é Deus. Deus, Ele é santo. Ele é santo, Ele é alguém a ser temido, Ele é alguém a ser reverenciado, Ele é alguém para ser amado. Esse é Deus. E a gente, na nossa vida agora, a minha vida agora, sabe como é, pastor? Agora está tudo, mano, quê? Se juntar com os irmãos, vai ter o quê? Reunião de quê? Não, isso já foi. Isso aí não tem nada novo. Vai ter o quê? Não estou afim. Sabe o que é? Duas vezes na igreja na semana. Misericórdia. E não tem culto online não? Misericórdia, essa igreja também. Porque se tivesse culto online, pelo menos eu assistiria da minha casa, sentado no meu sofá, ou dormindo na minha cama. Irmão, a gente não percebe, porque o comodismo, ele chega devagar. A gente só vai perceber quando a gente começa a ficar frio. Quando a gente começa a se sentir distante. Quando a gente começa a ficar crítico. Você quer ver alguém que está frio? Ele é crítico. Absolutamente crítico. Ele só vê erro na igreja. É alguém que está frio. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu já passei por isso. Eu passei por isso já, na minha vida.
Eu via erro em tudo na igreja. Só quem não estava errado era quem? Eu. Mas eu não percebia que o frio era eu. Que eu estava tão em conformidade, sabe? Tão conformado com a minha vida, com o meu jeito, com as minhas coisas, que eu esqueci quem Ele é. Irmãos, nós precisamos despertar. A igreja, ela se tornou um lugar para ir. Sabe quando a gente entra em conformismo? É quando a igreja, ela se torna um lugar para ir, não uma família para pertencer. Aí a gente entrou no conformismo. Porque a igreja não é um lugar que você vem, é uma família que você pertence. Alguém aqui tem família perfeita? Tudo acontece do jeito que você espera? Às vezes muito mais não do que sim, não é verdade? E muitas vezes a gente nem tem muito contato. Mas quando acontece alguma coisa, o que ocorre? Está todo mundo junto. Todo mundo lutando pelo mesmo propósito. Isso é igreja. A gente não está envolvido diariamente com todo mundo. Mas se alguém aqui falar assim, irmão, eu estou passando por uma situação e eu preciso de oração, todo mundo se move a favor daquela pessoa. É assim ou não é? Então não é um lugar para ir. É um lugar para pertencer. E quando se torna um lugar onde eu vou apenas vou, eu entrei na fase do comodismo. Porque você aqui, irmãos, nós somos construção de Deus e estamos em movimento. A água do Espírito, ela flui em nós. Não é parada. Vocês estão entendendo? Ai, Jesus! E nós, igreja, como temos vivido? Como temos tratado as coisas de Deus? Como Deus é para nós hoje? Será que entramos num tempo de comodismo tal? Olha, dá para você fazer isso? Não dá. Por que não dá? Porque vai tirar de mim tempo. Vai ter que tirar de mim algo que muitas vezes eu vou ter que me esforçar para fazer. E eu não estou a fim de fazer. Não, eu estou bem. Tá tudo bem. Irmão, em nome de Jesus, não está bem. Veja a nossa nação como está. Ela precisa de homens e mulheres como você, como eu. Por isso que Cristo nos alcançou. A gente não pode achar que somente as coisas são para nós. Se a minha casa está bem, se a minha família está bem, se as pessoas que eu amo estão bem, está tudo bem. Não, irmão, não está tudo bem. Porque eu sou alguém para o mundo, não para a minha família. Você entende isso? Sua família, com certeza, é o seu primeiro lugar, mas você tem que ser bênção para o mundo. Davi, ele enfrenta um tempo em sua vida de acomodação. A palavra de Deus diz que era um tempo onde os reis saíam à guerra. Eram para ir guerrear. E Davi, simplesmente ele olha e fala assim, espera aí, está tudo bem, Deus tem dado vitória, as coisas têm acontecido, a gente tem conquistado, e eu vou ficar por aqui hoje. Não vou. E Davi está passeando lá no seu telhado e olha e vê Betseba. A pergunta é, se Davi não estivesse acomodado, será que ele teria tempo de olhar para aquilo que ele não deveria olhar? Sabe qual é o nosso problema? A gente está tão acomodado que a gente olha para coisas que não deveria olhar. Dá valor para coisas que a gente não deveria dar valor se nós estivéssemos ocupados com aquilo que Deus nos mandou fazer. E às vezes essas coisas, elas roubam de nós a fidelidade ao Senhor. Porque a gente acaba pecando
por olhar e ver coisas erradas, sentimentos errados, olhar e falar isso, olhar e falar aquilo, olhar e ver isso, olhar e ver aquilo, quando a gente devia ser a bênção para resolver as coisas. A nossa acomodação, ela gera o nosso redor. Simplesmente a gente vê coisas que não deveria mais ver. A igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3:15, me ajuda aí. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que era essa igreja? Era uma igreja abastada, era uma igreja abastada, ela tinha tudo. Ela estava bem financeiramente, ela estava tranquila, então ela não tinha motivo de ser quente e nem fria. Ela não tinha motivo para ser nada disso, então ela era uma igreja acomodada. Por quê? Porque está tudo bem. A gente tem isso, a gente tem aquilo, nós temos aquilo outro, nós fazemos isso. Está tudo bem, irmão, está tudo bem. Ei, gente. Irmão, vamos fazer evangelismo. Para, está tudo acontecendo. Para quê? Irmão, vamos fazer um evento, vamos visitar a casa de recuperação, vamos. Irmão, para quê? Está tudo bem. Aí, as coisas acontecendo, Deus manda outro. Eu não tenho tempo, eu trabalho de hora até tal hora, final de semana, olha só, eu não tenho, não dá para mim fazer, irmão, não dá, entenda. Pergunta é, o que é prioridade para você? Muitas vezes, irmãos, a gente perde emprego, perde negócio, perde coisa, sabe por quê? Porque elas se tornaram o nosso Deus. Deus fecha portas, as coisas começam a não acontecer, a gente começa a clamar, é o diabo, não, não é o diabo não, é Deus. É Deus. Porque, sabe, irmãos, a gente é ruim de entender que a gente tem que amar a Deus sempre e fazer as coisas para Deus por gratidão. Não porque a gente precisa que Ele haja na nossa vida. Então muitas vezes a gente vive em problemas, em situações, em pesos, em coisas. Porque se eu sair dessa situação, eu não vou amar a Deus do mesmo jeito. Sabia disso? Eu estava estudando acerca desse tempo nosso que nós estamos vivendo. E é um tempo, irmãos, em que há um espírito nesse tempo. E o espírito dessa época, dessa geração nossa, desse período nosso, ele tem algo a cumprir. O que é esse espírito? É uma palavra alemã chamada Zeitgeister. Essa palavra alemã foi usada para definir o espírito de um tempo. E o que é isso? É a cultura, o pensamento, a forma que as pessoas tratam e tudo o que acontece nessa época define aquela geração. E eu quero que você compreenda, eu estava olhando as coisas e vendo o nosso tempo, a nossa sociedade de hoje. E eu acompanhei desde 1980. Eu comecei a olhar e ver, desde 80 para cá, quais são os ataques que o espírito desse tempo tem feito na igreja. Para que o cristianismo ele venha a esfriar, para que nós venhamos a ter uma vida cômoda, nos acomodar e simplesmente parar. E olha só que interessante. Eu pesquisando e eu vi que a partir de agora, a partir desse tempo, as táticas não são mais de perseguições e mortes. As táticas não são mais simplesmente as mesmas que eram antigamente. Hoje ainda existe perseguição e morte, infelizmente, amém? Mas, hoje, as armadilhas são de pensamento. Não é mais fisicamente, é mentalmente.
E olha só, de 1980 a 1990, sabe o que surgiu? A teologia da prosperidade. O espírito da época que veio para atacar a igreja foi a teoria da prosperidade. Ou seja, trocar a cruz pelo financeiro, pelo bolso, pelo ganho. Trocar a Cristo, só começar a usar o evangelho como moeda de troca. Então, agora eu dou porque eu vou receber o dobro. Eu faço porque Deus vai me dar. Então nós trocamos a cruz de Cristo, por quê? Pelo benefício. Deus se tornou um Papai Noel que é obrigado a nos dar aquilo que a gente quer. De 1990 ao ano 2000, foi a teologia da autoajuda. Então o evangelho começou a ser atacado por autoajuda. Então o evangelho, irmão, ele não é uma autoajuda. Ele é um convite a morrer e nascer de novo. Amém? A autoajuda, ela só vem para falar para você, olha, você sempre mais forte nisso, você precisa disso, olha, faça isso que você vai ficar bem, olha isso. Irmão, não é o evangelho. Não é o evangelho. E isso, olha só, foi a troca do evangelho por mensagens de autoajuda com apelo emocional. Foi o período em que o espírito da época trouxe para dentro da igreja, tentando transformar a mensagem do evangelho em uma mensagem de coaching. Olha interessante o que fez com as pessoas. Se me faz me sentir bem, aí eu fico. Se me confronta, eu saio. Isso é o que o espírito dessa época fez. Tornou o evangelho, as pessoas tão cômodas em suas vidas, e o evangelho tão amaciando elas, tornando elas simplesmente anestesiadas com as coisas, que se me confrontar eu vou embora. Do ano 2000 ao ano 2010, veio o ateísmo, o novo ateísmo, aonde tudo vira ciência, aonde não é mais somente o cristão. O cristão, na verdade, ele é atacado como? Se você é cristão, crê em Deus, e não na ciência, nas coisas que estão acontecendo, você é quadrado, você é alguém que não tem intelecto, porque você é alguém burro, porque você não sabe que as coisas não são desse jeito. Aí olha só o que acontece nesse tempo. Os jovens universitários começaram a negar a sua fé, para não mais serem ridicularizados no meio acadêmico. Opa. Você está percebendo que existe o Espírito nessa época? Você está percebendo que nós estamos vivendo hoje coisas que aconteceram? Porque agora, vai nas universidades, principalmente nas universidades públicas. Os jovens cristãos são ridicularizados. Por quê? Porque agora, para você ser alguém que é inteligente, alguém que sabe fazer as coisas, você tem que ser livre da religião. A religião te aprisiona, como se a ciência não fosse criada, tivesse sido criada para revelar Deus. Na verdade, a ciência foi criada para que o homem conhecesse a Deus, através da ciência. 2010 a 2020, relativismo. Cada um tem a sua verdade. O espírito da época é assim: não existe verdade absoluta. Toda verdade é relativa. Você tem a sua e eu tenho a minha. E está tudo bem. Quando nós sabemos que a verdade ela é absoluta, e o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Só que o ataque a isso, irmãos, criou na mente das pessoas simplesmente um comodismo. Porque se tudo é verdade, eu não tenho que combater nada, eu tenho que me adaptar. Então nós nos tornamos cristãos que não combatem a sua fé,
que simplesmente aceitam tudo o que está acontecendo, porque tudo se tornou verdade, apesar de eu discordar, mas eu não vou fazer nada para mudar. 2020 a 2026 é o tempo da distração. Tudo tem que ser rápido, de impacto, com experiência única, sem profundidade alguma. Esse é o espírito dessa época. Pastor, eu vou ter que ouvir uma pregação de 2 horas, 1h30, 1 hora, misericórdia, não tem como me dar mastigado? Porque eu quero rápido, eu não quero ter trabalho algum, eu quero simplesmente ouvir rápido, e olha, tem que ser algo impactante, tem que ser uma experiência maravilhosa, porque se for comum eu não quero. É a época que nós estamos vivendo, da distração. Quanto tempo você gasta com o seu celular? Quanto tempo você gasta com seus likes? Quanto tempo você gasta com seus coraçõezinhos? Quanto tempo você gasta? Porque a gente está, irmãos, eu quero que você entenda algo. Isso aqui é bom, amém? Isso é bom, é muito bom. Mas você quer estudar? Estude com isso. Estude com isso aqui, ó. Se você estudar com isso aqui, a sua tendência é você parar horas para você ver a mensagem que estão te mandando. Porque é uma urgência hoje. A gente parece que tem que estar antenado com tudo que está acontecendo no mundo. É assim com você? Parece que a gente tem que entender de tudo que está acontecendo no mundo. É uma carga de informações absurda. Nós não temos cérebro para poder, essa carga de informações. A gente acorda, a primeira coisa que a gente pega é um celular para ver o que aconteceu. O que aconteceu de ontem para hoje? Qual é a mensagem de manhã? O que estão dizendo? O que a família está fazendo? Eu estou na igreja, meu Deus! E se eu perder alguma coisa? Meu Deus! Mas eu entendo que a palavra é vida. Mas eu tenho que, primeira coisa, dar aqui, ó. Irmão, a gente está vivendo um comodismo. O Espírito desse tempo trabalha para facilitar a sua vida, roubando de você a essência dos momentos. Sair com quem você ama é muito bom, não é verdade? Sair com alguém que você ama, alguém que você gosta, seja seus pais, seja alguém que você ama, sua esposa, seus filhos, um amigo, é muito bom, não é verdade? Mas quando você está na mesa, você está na mesa com isso aqui, ó. É ou não é verdade? Você está na mesa conversando com alguém que você ama, tendo tempo de comunhão com alguém que você quer estar, porque se você foi e decidiu estar com alguém, é porque você queria estar com essa pessoa. Mas você para de vez em quando para fazer o quê? Para ver, porque eu não posso perder. Subiu. Às vezes, desde reloginho, ele treme. Meu Deus, chegou uma mensagem. Quem é? A gente perde a essência do momento com pessoas que a gente diz que ama, por causa disso aqui. A gente perde a essência de momentos com Deus, porque você sabe como é, né, Deus? Tem tanta coisa essencial para me ver. Trazendo explicações sobre a Bíblia, por exemplo, que roubem de você um momento com o Pai. Irmão, deixa eu te trazer uma coisa. Eu quero que você entenda algo. E toda essa parte de busca de internet, tudo isso é muito bom, amém? Por quê?
Porque alguns dados desses, por exemplo, que eu tive, não teria se eu não tivesse acesso ao Google. A entrar lá e ver, olha, me mostra aqui, isso aqui, eu quero entender isso aqui. É bom, amém? Mas, irmãos, momento com Deus não é IA. Momento com Deus não é Google. Momento com Deus não é busca. Hoje, a facilidade disso nos tornou rasos com Deus. Então, se eu quero entender um texto, eu não vou parar lá e ficar lá, Senhor, o que o Senhor quer dizer? Senhor, me dá graça. Senhor, abre os meus olhos, me faz enxergar. Espírito de Deus, me ajuda. Senhor, não, eu vou pegar o meu celular, colocar lá, versículo tal, capítulo tal, e a explicação me diz o que é. Aí vem. Então... legal. Próximo. Você está entendendo? Irmãos, isso é mais comum. E hoje, muitos pregadores não pregam mais. Eles usam IA, porque é muito mais fácil. Me dá uma pregação tal, desse jeito, desse modo, desse tal, para impacto tal, porque eu quero isso. Não precisa ficar até 2 horas da manhã que nem um bobo aqui, debruçado sobre a Bíblia, buscando do Senhor. Oh Deus, eu sei que o Senhor falou, mas eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo, me ajuda a juntar. Tem isso, tem isso, tem isso. Irmãos, tem dias que a minha cabeça, eu estou tão assim. A Sânia fica assim. E aí? Eu falo assim, não sei. Eu estou com tanta coisa na minha cabeça aqui, tantos pedaços do Senhor, eu não sei o que vai ser. E a gente fica debruçado, orando, buscando, Deus, o que o Senhor quer? Não, é mais fácil. Senhor, eu quero isso aqui. Pronto. A facilidade do mundo vai nos tornar cada vez mais cômodos, mais acomodados e mais controláveis também. Por quê? Porque se você não busca, você não tem pão fresco do céu vindo para você. Você se acomodou ao que você recebe. Então, você vai ser moldado por um pensamento e um padrão de comportamento que esse tempo quer para a sua vida. O errado vai começar a ser certo. Por quê? Porque, peraí, se eu não tenho profundidade bíblica, não busco do Senhor, não tenho algo novo de Deus, então isso aqui vai me dar o que eu quero. Então eu vou seguir simplesmente isso. Eu quero que você entenda, irmãos. Eu não sou contra, não. Textos... Irmão, eu fazia e-mails para mandar. E irmão, eu não sabia que eu era tão ruim de e-mail. Eu não sabia. Eu mandava os e-mails, aí eu vou escrever hoje, eu escrevo o texto do e-mail, copio, vou lá na IA e falo assim, melhore o texto para mim. Irmão, que negócio é esse? Se você quiser assim, eu olhei meu texto e falei assim, meu Deus, como eu escrevia mal. Eu não sei você, eu estou falando eu uso para isso, mas ela não vai escrever para mim, ela não vai ter ideia para mim, porque eu não posso deixar com que alguém pense por mim. Eu tenho que quebrar, irmãos, comodismos que chegam na nossa vida para nos tornar simplesmente massa de manobra e entrar no espírito dessa época. Irmãos, se tirarem a Bíblia hoje de nós, o que sobra de você, de Deus? Se hoje mudarem a Bíblia aqui, será que você tem base aqui para você dizer que está errado? O comodismo desse tempo tem trocado momentos de oração por palavras do YouTube, por músicas, louvores do YouTube. Irmão, momentos de oração não pode ser substituído por nada. Quando eu entro nessa pegada, eu que já me acomodei, irmão. Eu não estou a fim de orar. Então, para mim tirar o peso da minha consciência, eu digo que eu estou vendo o quê? Uma palavra no YouTube. Vou dizer de novo.
Não estou dizendo que você ouvir palavra no YouTube é errado. Amém? Eu estou dizendo que você não pode substituir Bíblia e você não pode substituir oração por essas coisas.